Esdras 1. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo? O seu Deus seja com ele, e deixai-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, e edificar a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus, a qual está em Jerusalém. E todo aquele que permanecer em qualquer lugar onde ele pousar, que os homens do seu lugar o ajudem com prata e com ouro e com bens e com animais, eles da oferta, além da oferta voluntária para a casa de Deus, e que está em Jerusalém. Então levantou-se o chefe dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus havia suscitado para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E todos aqueles que estavam junto a eles fortaleciam as suas mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com animais, e com coisas preciosas, além de tudo o que era voluntariamente oferecido. Além disso, o rei Ciro trouxe os vasos da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém, e havia colocado na casa dos seus deuses. Estes Ciro, o rei da Pérsia, trouxe pela mão de Mitredate, o tesoureiro, e os numerou para Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de segunda ordem e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e prata eram 5.400. Todos estes trouxe Sesbazar quando os do cativeiro foram trazidos de Babilônia para Jerusalém. Esdras 2. Ora, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro entre os exilados, aos quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia levado consigo para a Babilônia, e retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel: os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os filhos de Micmas, 122. Os filhos de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaa, 3.630. Os
sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquibuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temã, os filhos de Nezias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Ami, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão eram 392, e estes foram aqueles que subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que a casa de seu pai e a sua semente eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou uma esposa das filhas de Barzilai, o gileadita, e foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não foram achados, pelo que por imundos foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse para que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e com Tumim. Toda a congregação reunida era de 42.360, fora os seus servos e as suas servas, dos quais havia 7.337, e havia entre eles 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os seus camelos 435, os seus jumentos 6.720. E alguns chefes dos pais, quando vieram à casa do Senhor, que está em Jerusalém, ofertaram livremente para a casa de Deus, para restabelecê-la no seu lugar. Conforme a sua capacidade, deram para o tesouro da obra 61.000 dáricos em ouro, e 5.000 libras em prata, e 100 vestes sacerdotais. Assim habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, e os cantores e os porteiros e os netineus nas suas cidades, e todo Israel nas suas cidades. Esdras 3. E quando o 7º mês havia chegado e os filhos de Israel estavam nas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então puseram-se de pé Jesua, o filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, o filho de Sealtiel, e os seus irmãos, edificaram o altar de Deus de Israel para oferecer sobre ele ofertas queimadas, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E eles puseram o altar sobre as suas bases, porquanto o temor estava sobre eles por causa dos povos daqueles países, e ofereceram sobre eles ofertas queimadas ao Senhor, a saber, ofertas queimadas da manhã e do anoitecer. Eles também celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram as ofertas queimadas diárias por número, de acordo com o costume, como exigia
a obrigação de cada dia, e posteriormente ofereceram a oferta queimada contínua, tanto das luas novas como de todas as festas marcadas do Senhor, que foram consagradas, e de cada um que oferecia deliberadamente uma oferta voluntária ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, eles começaram a oferecer ofertas queimadas ao Senhor, mas ainda não tinham lançado os fundamentos do templo do Senhor. Eles também deram dinheiro para os pedreiros e para os carpinteiros, e carne e bebida e azeite para os de Sidom, e para os de Tiro, para trazerem cedros do Líbano até o mar de Jope, de acordo com a concessão que eles obtiveram de Ciro, rei da Pérsia. Ora, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram a Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, o filho de Josadaque, e o remanescente dos seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles que saíram do cativeiro para Jerusalém, e indicaram os levitas de 20 anos de idade em diante, para fazer avançar o trabalho da casa do Senhor. Então se levantou Jesua com os seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. E quando os edificadores lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes trajando as suas vestes e com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo a ordenança de Davi, rei de Israel. E eles cantaram juntos, por turma, no louvor e nas ações de graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre para com Israel. E todo o povo gritou com um grande brado quando eles louvaram o Senhor, porque foram lançados os fundamentos da casa do Senhor. Todavia, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, que eram anciãos, que haviam visto a primeira casa, quando o fundamento desta casa foi lançado diante dos seus olhos, choraram em altas vozes, e muitos gritaram alto de alegria, de modo que o povo não conseguia discernir o barulho do grito de alegria do barulho do choro do povo, porque o povo gritava com um brado, e o barulho era ouvido ao longe. Esdras 4. Ora, quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificaram o templo do Senhor Deus de Israel, então vieram a Zorobabel e ao chefe dos pais, e disseram-lhes: Deixai que edifiquemos convosco, porque nós buscamos o vosso Deus, como vós fazeis, e nós sacrificamos a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, o qual nos fez subir para cá. Todavia Zorobabel e Jesua e o restante dos chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não nos convém edificar convosco uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos juntos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como o rei Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra enfraqueceu as mãos do povo de Judá e os perturbou no edificar, e contra eles contrataram conselheiros para frustrar o seu propósito, por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, a saber, até o reinado de Dario, rei da Pérsia, e no reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram a ele uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros para Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta foi escrita na língua síria e interpretada na língua síria. Reum, o chanceler, e Sinzai, o escriba, escreveram uma carta contra Jerusalém para o rei Artaxerxes, dessa forma. Então escreveram Reum e o chanceler e Sinzai, o escriba, e o restante dos seus companheiros, os dinaitas, os afarsaquitas, os tarpelitas, os afarsitas, os arquevitas, os babilônios, os susanquitas, os deavitas e os elamitas, e o restante das nações, as quais o grande e nobre
Asnapar trouxe. E fez habitar na cidade de Samaria e os restantes que estão neste lado do rio e em tal tempo. Esta é a cópia da carta que eles enviaram a ele, a saber, ao rei Artaxerxes. Os teus servos, os homens deste lado do rio e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e edificam aquela cidade rebelde e má, e ergueram as suas muralhas e juntaram os fundamentos. Agora saiba o rei que caso esta cidade seja edificada e se as muralhas forem erguidas novamente, então eles não pagarão portagem, tributos e nem as taxas alfandegárias, e assim eles prejudicarão as receitas dos reis. Ora, como temos manutenção oriunda do palácio e não nos seria apropriado ver a desonra do rei. Por isso enviamos e certificamos o rei que esta busca pode ser feita no livro dos registros dos teus pais. Assim acharás no livro dos registros e saberás que esta cidade é uma cidade rebelde e nociva a reis e províncias, e que eles fizeram sedição semelhante na antiguidade, por cuja causa esta cidade foi destruída. Certificamos ao rei que, se esta cidade for edificada novamente e as suas muralhas erguidas, desta maneira tu não terás mais porção neste lado do rio. Então enviou o rei uma resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escriba, e ao restante dos seus companheiros que habitam em Samaria, e ao restante da além do rio, paz em tal tempo. A carta que enviaste a nós foi abertamente lida diante de mim, e eu ordenei e uma investigação foi feita, e descobriu-se que esta cidade antigamente fez insurreição contra os reis, e que nela foram feitas rebelião e sedição. Houve também reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominaram sobre todas as terras além do rio, e portagem, tributo e as taxas alfandegárias lhes foram pagos. Dá tu agora mandamento para fazer com que estes homens parem, que esta cidade não seja edificada, até que um outro mandamento seja dado da minha parte. Atentai agora para que não falhais em fazer isto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Ora, quando a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum e Sinzai, o escriba, e dos seus companheiros, eles subiram apressadamente a Jerusalém, até os judeus, e fizeram com que eles parassem por força e poder. Então cessou o trabalho da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Assim ele cessou até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ageu 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: O tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo para vós habitardes, e nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos, tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tens o suficiente, bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Eu chamei uma seca sobre a terra, e sobre as montanhas, e sobre o trigo, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz.
e sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara. E o povo temeu diante do Senhor. Então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Ageu 2. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem dentre os que permaneceram viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Isto não é como nada aos vossos olhos? Mas agora se forte, ó Zorobabel, diz o Senhor, se forte, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, se forte todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, conforme a palavra do pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na borda de suas vestes, e com sua borda tocar no pão, ou na sopa, ou no vinho, azeite, ou em qualquer alimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam e disseram: Não. Então disse Ageu: Se alguém que estiver impuro por causa do contato com um corpo morto, tocar em qualquer pessoa, em qualquer dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam e disseram: Ela ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: Assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é imundo. E agora eu vos rogo, considerai isto desde este dia em diante, antes de se colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes destes dias, vinha alguém a um montão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando alguém chegou ao lagar para tirar 50 vasilhas, havia somente 20. Eu vos feri com queimadura, com ferrugem e com granizo, em toda a obra das vossas mãos, e ainda assim não voltaram para mim, diz o Senhor. Considerai agora, desde este dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que a fundação do templo do Senhor foi estabelecida. Considerai isto. Por acaso há ainda semente no celeiro? Sim, além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não têm produzido. Desde este dia eu vos abençoarei. E mais uma vez a palavra do Senhor veio a Ageu aos 24 dias do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Eu farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos pagãos. Eu derrubarei as carruagens e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada uma pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel,
meu servo, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um sinete, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 1. No 8º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais, portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, os quais os primeiros profetas clamavam, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Desviai-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras. Mas eles não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, os quais ordenei aos meus servos, os profetas, não alcançaram os vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pensou em fazer a nós de acordo com os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim ele tratou conosco. Aos 24 dias do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: Eu vi à noite, e eis que vi um homem que cavalgava sobre um cavalo vermelho, e ele se pôs entre as murtas que estavam abaixo, e atrás dele havia cavalos vermelhos, salpicados e brancos. Então eu disse: Ó meu Senhor, o que são estes? E o anjo que falava comigo me disse: Eu te mostrarei o que estes são. E o homem que estava entre as murtas respondeu e disse: Estes são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra para lá e para cá. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra para lá e para cá, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste indignado estes 70 anos? E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo com palavras boas e palavras consoladoras. Então o anjo que falava comigo disse-me: Calma, clama, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu zelo por Jerusalém e por Sião, com muito grande zelo. E estou muito descontente com os pagãos que estão em descanso, porque eu estava um pouco descontente, mas eles ajudaram a espalhar a aflição. Portanto, assim diz o Senhor: Eu voltei a Jerusalém com misericórdias, minha casa será edificada nela. Diz o Senhor dos Exércitos, e um cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades, através da prosperidade, ainda se espalharão, e o Senhor ainda consolará Sião, e ainda escolherá Jerusalém. Então eu levantei os meus olhos, e eis que vi 4 chifres, e disse o anjo que falava comigo: Que são estes? E ele me respondeu: Estes são os chifres que dispersaram a Judá e a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: Que vêm estes fazer? E ele falou, dizendo: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, de modo que nenhum homem ergueu a sua cabeça. Estes, pois, vieram para amedrontá-los, para derrubar os chifres dos gentios que levantaram os seus chifres sobre a terra de Judá para dispersá-la. Zacarias 2. Eu levantei os meus olhos novamente, e vi, e eis que um homem com um cordel de medir em sua mão. Então eu disse: Para onde vais? E ele me disse: Medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e um outro anjo lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão de homens e gados que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor,
Serei para ela um muro de fogo em redor, e serei a glória no meio dela. Saiam e fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Escapa tu, ó Sião, que habitas com a filha de Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, e serão um despojo para os seus servos. E vós sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti. E saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e escolherá Jerusalém novamente. Cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. Zacarias 3. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé, à sua direita, para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhe disse: Eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. E eu disse: Coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no com trajes. E o anjo do Senhor estava perto. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, então tu também julgarás a minha casa. E também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Ouve, pois, ó Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens admiráveis. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Observai a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre uma pedra estarão os 7 olhos. Eis que gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada homem convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Zacarias 4. E o anjo que falava comigo veio novamente e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: O que vês? E eu disse: Eu olhei, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, com um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo, e 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo. Então respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: O que é isto, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me: Não sabes o que é isto? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele respondeu e falou-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel te tornarás uma planície. E ele trará a pedra angular com brados e clamores, graça a ela. Ademais, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel estabeleceram a fundação desta casa. As suas mãos também a finalizarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos enviou-me a vós. Pois quem despreza o dia das coisas pequenas, pois eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel, com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor, que percorrem a terra de um canto para o outro.
Então respondi dizendo-lhe: O que são essas duas oliveiras do lado direito e esquerdo do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse: O que são esses dois ramos de oliveira que, através de dois canos dourados, escorrem de si o óleo dourado? E ele me respondeu e disse: Não sabes o que é isso? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele disse: Estes são os dois ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 5. Então me virei, levantei os meus olhos e olhei, e eis que vi um rolo voador. E ele me disse: O que vês? E eu respondi: Eu vejo um rolo voador. O seu comprimento é de 20 côvados, e sua largura de 10 côvados. Então disse-me: Esta é a maldição que avança pela face de toda a terra, pois todo aquele que rouba será cortado conforme está de um lado, e todo aquele que jura será cortado conforme está do outro lado. Eu a farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa daquele que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Então o anjo que falava comigo saiu e disse-me: Levanta agora os teus olhos e vê o que é isto que sai. E eu disse: O que é isto? E ele disse: Isto é um efa que sai. Ele disse ainda: Este é o seu aspecto em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e isto é uma mulher que se assenta no meio do efa. E ele disse: Esta é a perversidade. E a lançou dentro do meio do efa, e lançou o peso de chumbo sobre a boca deste. Então levantei os meus olhos e olhei, e vi que saíram duas mulheres, e o vento estava nas suas asas, pois tinham asas como as de uma cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde elas levam o efa? E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E ela será estabelecida, e ele será colocado sobre a base dela.